O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Deu no New York Times. O deputado gay do Brasil se sente ameaçado de morte. Eu tenho que ficar vivo. É manchete do The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo. Não só o Times, como outros jornais destacaram que Jean Willis, deputado federal eleito pelo PSOL, desistiu de assumir a titularidade do mandato. O jornal britânico The Guardian lembra a amizade de Jean Willis com Marielle Franco e diz o seguinte: sua saída provavelmente aumentará o temor da comunidade LGBT no Brasil de que a homofobia aumente ainda mais sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou notoriedade por sua evidente homofobia. É o que diz o The Guardian. O New York Times também destaca em manchete, traduzindo: eu preciso permanecer vivo. Legislador brasileiro gay desiste de mandato em meio a ameaças. Willis tem sido alvo de ameaças de morte há anos, mas ele disse que essas ameaças se tornaram mais severas depois que Marielle Franco, uma defensora dos direitos humanos que era sua amiga e aliada política, foi assassinada. O The Washington Post também deu a manchete. Legislador brasileiro abertamente gay deixa posto em meio a ameaças de morte. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse: quem ameaça parlamentar está cometendo um crime contra a democracia. Uma das coisas mais importantes é você ter sua opinião e ter liberdade para expressar sua opinião. Ciro Gomes, ex-candidato à presidência, também se manifestou, disse que estava profundamente indignado com a situação que leva um jovem parlamentar a não se sentir mais seguro em seu país e ter que ir embora para o exterior. Janaína Pascoal, a deputada com maior votação da história do país, deputada estadual eleita por São Paulo, disse: quando esse parlamentar noticia que a causa da renúncia é ameaça, penso ser imperioso investigar. Já não é uma situação pontual, atinge a democracia. E aí todo mundo se manifestou, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lamento a decisão tomada pelo deputado Jean Willis como presidente da Casa e seu colega da Câmara, mesmo estando em posições divergentes no campo das ideias, reconheço a importância do seu mandato. A ex-presidente Dilma também se solidarizou com Willis, Guilherme Boulos, Marina Silva, Rodrigo Janot, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a relatora Antônia Urrejola, não sei como é que pronuncia, disse em entrevista à BBC que a decisão de Willis é muito lamentável. O Human Rights Watch, que é uma organização internacional, diretor do programa de direitos LGBT, tweetou, o Graeme Hade, tweetou uma reportagem da entidade afirmando que uma voz para os direitos LGBT foi silenciada no Brasil. E aí vai. A Associação de Juízes para a Democracia também disse: não haverá verdadeira democracia sem respeito aos partidos e aos parlamentares de oposição. A Anistia Internacional também se manifestou e por aí vai. Muita gente se manifestando, a favor e contra. Tem gente comemorando. Um exemplo de comemoração é o do presidente da República, que tuitou apenas uma frase assim, né? Que dia feliz. Ele foi cuspido na cara, o Jair Bolsonaro, pelo Jean Willis.
Coisa rara de se ver num parlamento, viu? Mais, assim, estranho do que cuspir na cara, eu só vi uma outra coisa, que foi um parlamentar que mordeu o nariz do outro, quase arranca o nariz do cara, numa briga na Assembleia Legislativa da Paraíba. O parlamentar que teve o nariz quase arrancado foi a Frane Bezerra. Cuspir na cara é um insulto gigantesco, não é? Mas foi isso que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Ele tinha acabado de votar a favor do impeachment da presidente Dilma e no voto ele enalteceu a figura de um general conhecido nos anos de chumbo aqui no Brasil, Brilhante Ustra. E esse Brilhante Ustra é odiado por 11 em cada 10 esquerdistas brasileiros. E o Jean Willis, logo depois que o Bolsonaro votou, fez o voto, não saiu assim, ele cuspiu na cara do Jair Bolsonaro, deu uma treta daquelas, né? Todo mundo segurando todo mundo, aquela coisa. E por que o Jean Willis fez isso? Porque ele tem um desprezo muito grande pela figura política, pela figura pessoal do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Foi uma atitude de absoluta intolerância e reprovável a atitude de Jean Willis. Não se justifica como civilidade, muito menos ainda quando se trata de um congressista que deveria dar exemplo de convivência democrática com os contrários. O sujeito pensa diferente, por que eu vou cuspir na cara dele? Não há a menor necessidade disso. É a absoluta falta de argumentos que leva a esse tipo de violência. Violência moral. Mas o Jean Willis alega que não pode viver no Brasil, porque aqui ele recebe muitas ameaças de morte e tem que viver sob escolta policial. Tem a Polícia Legislativa, que faz a segurança dos deputados, mas aí tem também a família do deputado e tem um componente aí pessoal, né? Jean Willis é gay e, assim, para ele, eu suponho que deve ser bastante desconfortável ter uma escolta 24 horas para todo lugar que ele vai, de policiais, né, que estariam dando segurança à sua integridade física. E foi isso mesmo que ele disse que sentiu que não era vida aquilo que ele estava vivendo, e arrumou coisa melhor, né, para fazer também. Ainda não se sabe o que, mas deve ser uma coisa melhor. Diz que vai ser professor, não sei se professor, se consultor, mas o fato é que ele vai morar no exterior, já está morando, não mora mais no Brasil, pediu para sair e aproveitou o momento, claro, para criar um fato político relevante, na ausência, inclusive, do Bolsonaro, que está
estava em Davos, né? Está de volta ao país, já está no Brasil. Nesse momento específico em que Bolsonaro retorna ao país, está nas lentes, né, na notícia da hora da mídia internacional, o Jean Willis sai com essa. E ele está fazendo uma escolha muito interessante, né? Primeiro, ganhou o apoio de Deus e o mundo, né? Não sei se de Deus, mas do mundo, com certeza, dos organismos internacionais, da ONU e tal, da mídia, porque se diz ameaçado de morte. Para o Jean Willis, eu gostaria de dizer o seguinte, obviamente ele não está ouvindo esse comentário, mas lá vai. Eu também me sinto ameaçado de morte. No Brasil, morrem 64, 65 mil pessoas por ano. E é um dos lugares do mundo mais perigosos que tem para viver. Principalmente se você é pobre. Quando é deputado, entendeu? Já o nível de segurança melhora. Mas quando se é pobre... Então, se Jean Willis alega que porque é gay não se sente seguro no Brasil e por isso vai morar no exterior, renunciando ao mandato, será que ele aí, tudo bem, eu acredito nas ameaças de morte que ele recebe, eu acho que são reais, porque tem uns caras que realmente odeiam o Jean Willis, né? Se você seguir aí as redes sociais, e eu sigo, você vai ver que tem caras assim que odeiam de uma maneira extraordinária, né? Querem a morte, né? Desejam a morte, estão comemorando a saída dele e tal. Então, que ele é odiado por muitas pessoas que poderiam matá-lo, isso eu não tenho dúvida. Mas o Brasil é um país perigoso para todo mundo. Eu acho que ele, como parlamentar, poderia continuar no Brasil, mas pode ter recebido uma proposta melhor, né? Vendeu o mandato aí para o suplente. O suplente é namorado de um correspondente internacional da CNN e muito provavelmente vai catapultar o mandato graças aos contatos aí midiáticos do marido. O Jean Willis vai morar no exterior, não sabe aonde, não disse onde está, mas virou aí uma espécie de asilado de um governo perseguidor de gays, que, a meu ver, ainda não tenho nenhuma evidência para afirmar isso. O Jair é um cara que ficou famoso por combater a pedofilia e também, como religioso, combater aquilo que considera propaganda gaysista, como chama o próprio Olavo de Carvalho, mas não vejo evidência de que o Brasil se transformou num país mais perigoso para os gays ou menos perigoso para os gays com a eleição de Jair Bolsonaro. O fato é que ficou perigoso realmente para Jean Willis, e muito perigoso, porque ele é um cara que é visto como antagonista, o cara que cuspiu na cara do presidente da República. Tem muita gente que adora Bolsonaro e que, se encontrar com Jean Willis, pode inclusive agredi-lo, matá-lo, sabe-se lá. Quer que se investigue o que tem de ameaça. Bom, ameaça é uma coisa que é feita veladamente, né? Dificilmente vai se chegar a uma conclusão. Eu acho que o Jean Willis sai ganhando, o Bolsonaro perdendo, porque vai ganhar um adversário novo que ainda não conhece direito, que é esse tal de David, ou Davi, não sei como é que ele gosta de ser chamado, que é o suplente do nosso querido Jean Willis, vencedor do Big Brother Brasil, e que se tornou essa figura internacionalmente conhecida.
Era o que eu tinha para hoje, Arquimedes de Castro.